procure... Ah, a Maria Eduarda entrou. Gente, preparei uma aula hoje, uma aula básica, rápida, né, resumido, sobre as principais diferenças entre mitose e meiose, as principais coisas que a gente tem que ter em mente. Então, a mitose acontece nas células somáticas e é uma divisão celular, vou falar de um e de outro. Células somáticas na mitose, células gaméticas na meiose. Então, a meiose, ela vai servir para poder produzir gameta nos animais, tá? Tem planta que faz meiose, que durante a fase adulta, que a célula do corpo dela é feita por meiose. Mas enfim, nos animais, células gaméticas. A mitose, ela é considerada uma divisão equacional, porque ela mantém o número de cromossomos. Quanto a meiose, ela pode aparecer como esse Rzinho, né? Exclamação, que ela é reducional, porque ela reduz o número de cromossomos. A mitose serve para reposição celular, crescimento ou multiplicação dos organismos, igual tem bactéria que ela faz a mitose para se multiplicar, né? Eu tenho uma bactéria que é um ser unicelular, ela faz uma divisão celular, né? Uma fissão binária, que nada mais é do que uma mitose, e ela multiplica, né? E a meiose vai acontecer então nas gônadas, lá no ovário e nos testículos para a produção de espermatozoides do óvulo. Então, na mitose eu tenho uma célula 2N que vai dar origem a duas células 2N idênticas. Na meiose eu tenho uma célula 2N que vai dar origem a 4 células N. Só lembrando que a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Tá? Na meiose 1, que já acontece a diminuição do número de cromossomos, a redução do número de cromossomos. Então, eu tenho meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, eu já tenho uma célula 2N dando origem a duas células N. Então, aí, na primeira divisão meiótica, eu já diminuí o número de cromossomos na metade. Tá? Então, a fase da meiose, que é reducional, é a meiose 1. Depois a meiose 2 é como se fosse mitose, né? Porque eu tenho uma célula N que vai dar origem a duas células idênticas. Então isso é mitose, tá? Uma célula mãe que dá origem a duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, na segunda divisão meiótica, mantém aí o número de cromossomos. Onde vai reduzir vai ser na primeira divisão meiótica. Então a gente viu na semana passada aí a intérfase, né, que é a G1, S e G2. No S é que na fase S que tem a duplicação do DNA, do material genético, né? Na fase G2 é que tem toda aquela reparo, aquela vistoria, né, para poder ver se deu tudo certo, né? Uma falha na fase G2 na verdade, uma falha na fase S, na duplicação do DNA, e depois uma falha na fase G2, que você não tem uma vistoria correta se essa duplicação deu certo, pode acarretar em danos graves, né? Como, por exemplo, surgimento de tumores, porque às vezes uma falha na duplicação do DNA faz com que a célula cresça desordenadamente. Né? Então é muito importante que tenha uma correta duplicação do DNA e uma correta verificação se essa duplicação deu certo. E depois entra aí na divisão celular propriamente dita, que pode ser tanto mitose quanto meiose. Essa imagem aqui é boa, que tem o número de horas. Ó. A fase G1 dura em torno de 9 horas. Né? Tem aquelas células que ficam em G1 eternamente. Né? Claro que essa fase G1 ela vai variar, porque se é uma célula que multiplica muito rápido, né? Eu tive um corte na pele lá e aquele corte ele precisa de duplicar muito rápido, porque eu preciso de célula para repor aquilo ali. Essa fase G1 ela vai ser mais curta. Se é uma célula que fica lá parada e divide só de vez em quando, essa fase G1 vai ser mais longa, né? Isso vai variar. A fase S de duplicação do DNA, ela dura em média 10 horas, a fase G2 de 4 a 5 horas e a mitose, que é a parte da divisão celular, dura em torno de 30 minutos. Né? Então a mitose a mitose e a meiose é a divisão celular mais rápida, né? Salvo aquelas exceções igual
que a gente viu na embriologia, que a menina para na primeira fase da meiose, quando nasce, e fica estacionada ali, só depois na puberdade que volta a meiose. Então, nesse caso aí, o processo completo de divisão celular e na meiose vai durar 13 anos, né? Que fica estacionado e depois retoma. A gente está falando de uma célula no processo normal aí de divisão celular. Então, a meiose, gente, ela é dividida em aqui já começa em faltou a prófase, né? Prófase, aqui em cima não está escrito prófase. Mas prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, olha só, vamos entender como que a célula está aqui. O material genético ele está aqui dentro da carioteca, né? Lá no núcleo da célula. Tá vendo que tem a membrana aqui, ó, a carioteca envolvendo aqui o material genético. Né, o DNA está lá dentro. E o centríolo aqui no cantinho, aqui os dois juntos ali, né, os fusos mitóticos bem pequenininhos. Então ela entra em prófase. O que vai acontecer na prófase? Primeira coisa, aquela carioteca que estava aqui, ela se rompe, né? Acabou, não tem mais carioteca. Os centríolos, eles começam a migrar pro polo da célula, tem que ficar um aqui e outro aqui, né? Os fusos mitóticos, surgimento dos fusos mitóticos, ó, né? Aí depois vai para metáfase. Na metáfase a gente tem alinhamento dos cromossomos no centro da célula, né? Então isso que classifica a metáfase, alinhamento dos cromossomos. E depois a anáfase, ana significa movimento. Então está puxando esses cromossomos, os centríolos estão puxando esses cromossomos para a periferia das células. E telófase, que é a divisão do citoplasma aí, a divisão propriamente dita. Aqui a gente pode ver que a carioteca, ó, os pedacinhos delas já começam a ficar ao redor desse material genético para já formar uma nova carioteca. Tá? Então, esse processo ele é comum para mitose e para meiose, salvo algumas exceções. Igual aqui, está indicando... Deixa eu ver se está em mitose. Não, tem não. Então, esse processo ele é comum para mitose e para meiose, salvo algumas exceções. Né? Igual aqui na metáfase 1, na prófase 1 da meiose, o que está acontecendo? Vocês lembram o que é isso daqui, ó? Essa perninha azul para um lado, vermelha para o outro, eles estão trocando aí um pedaço de DNA. Vocês lembram como chamam isso? Cromossomos? Os cromossomos. Mas tá vendo que ó, a perninha vermelha está trançada para um lado, a perninha azul está para o outro, ó. Olha aqui, vem um cromossomo azul aqui, ó. Tá. Vem um cromossomo azul aqui, chega aqui, a perninha dele continua vermelha, ó, pra cá. Tá vendo? E aqui o vermelho, ó. Isso daqui já é indicativo de meiose. Vocês lembram como que chama essa troca de material genético, troca de pedaço de DNA que eles fazem para aumentar a variabilidade genética na hora de formar os gametos? É crossing over? Crossing over, exatamente. Então aí a gente já sabe que isso daqui é uma meiose porque ele está trocando um pedaço de material genético, ó, tanto aí quanto aqui embaixo. E isso é um processo chamado de crossing over. Acontece na prófase 1 da meiose, onde os cromossomos homólogos... O que é cromossomo homólogo, né? É uns cromossomos... Nós temos 46 cromossomos. 23 veio do pai e 23 da mãe. Então a gente tem 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2, 2 cromossomos 3. E esses 2 cromossomos 1, eles são homólogos, porque eles têm a mesma informação, né? Eles têm a mesma informação ali para determinada característica. Claro que características diferentes, né? Como assim? Eu tenho ali no cromossomo 1, cor do olho, cor da pele e formato do queixo. No outro cromossomo 1, que veio da minha mãe, tem lá cor do olho, cor da pele e formato do queixo.
Claro que um vai ser cor do olho azul, outro preto, um queixo redondo, queixo quadrado. Então aí na hora de cruzar vai fazer lá azão, azinho, o que é recessivo, o que é dominante e o que vai dominar lá no embrião, né? No futuro ser ele que está sendo formado. Mas eles têm a mesma informação. Igual o cromossomo 23 são os cromossomos sexuais, né? Tem todas as características sexuais ali. Então, e assim vai. Então, eles são chamados de cromossomos homólogos. Quando eu tenho os parzinhos de cromossomos, eles são homólogos. Então, os homólogos, eles ficam lado a lado e eles trocam um pedaço aí. Eles trocam essa informação para poder aumentar a variabilidade genética, né? Para não deixar aí, imagina, um monte de gêmeos aí de idades diferentes. Aí depois eu venho a metáfase. Na metáfase tem uma outra diferença de meiose para mitose, né? Que na meiose os homólogos eles ficam pareados. Na mitose não tem isso, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um quadro branco. Deixa eu tentar desenhar. Na mitose, os cromossomos eles ficam assim, né? Na meiose, eles ficam assim, ó. Os cromossomos homólogos, eles ficam lado a lado aí na meiose, porque na hora que faz a primeira divisão meiótica, vai o cromossomo inteiro. Então ele já reduz o número já reduz a metade aí o número de cromossomos. Vocês lembram disso? Não. Não? Espera aí, deixa eu ver então como que eu posso explicar. Tá vendo? Isso daqui é uma mitose. Tá vendo que esses dois cromossomos aí, eles são homólogos. Vamos fingir que é cromossomo 1, cromossomo 1. Tá vendo que eles ficam alinhados aí, um cromossomo só no meio? Na hora da divisão celular, esses cromossomos, aí eu tenho dois cromossomos, certo? Tenho dois cromossomos. Na hora que eles puxam aqui pelo centrômero, o centríolo puxa eles, eles vão romper, né? Que ligação pelo centrômero, e vai um cromossomo para cada um, né? Lembrando que aqui, ó, eu tenho um cromossomo em cima, um cromossomo embaixo. Só que eles estão duplicados, tá? Então, quando eu tenho um cromossomo em cima, um cromossomo embaixo. Na hora da divisão, vai dois cromossomos para cada lado. E na hora que essa célula fechar, aqui, o citoplasma, eu vou ter dois cromossomos em cada célula. Ficou confuso, né? Pera aí. Deixa eu desenhar lá no quadro branco. Vamos por partes. Ó, então eu tenho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer a mitose. Mitose. Então, entenda aqui comigo. Eu tenho um cromossomo aqui. Eu tenho 3 cromossomos, certo? Certo, né, Camille? Lívia? Na hora da divisão celular, o centríolo vai puxar esses cromossomos, vai soltar, vai ficar assim. Certo? Aí eu vou dividir a célula, eu vou ter assim. 3 para cada lado. Eu tinha 3 duplicados, eles soltam, fica 3 para cada lado. Então aqui eu tinha uma célula com 3 cromossomos. Aqui no final eu vou ter 2 células com 3 cromossomos cada um, do mesmo jeito. Concorda comigo? Uhum. Sim? Então isso é mitose. Os cromossomos eles duplicam, mas eu continuo tendo um cromossomo duplicado. Os cromossomos duplicam para na hora de dividir eu vou ter 2 células filhas com o mesmo número de cromossomos, porque eles estavam duplicados. Então no início eu tenho uma célula com 3 cromossomos,
duplicados, esse cromossomo se solta, né? Essas duplicadas, essas cromátides irmãs, elas se soltam e vai 3 para cada lado. Então, no final, eu tenho 2 células com 3 cromossomos cada. Beleza? Sim. Tá, agora eu podia ter feito com 4, só para ficar par. Imagina isso com 4 células. A gente vai fazer a mesma coisa agora na meiose. Na meiose. Vamos supor que tenha 4 cromossomos do mesmo jeito. Na mitose, eles não ficaram assim? Alinhados assim? Uhum. Na meiose, eles vão ficar assim, ó, os homólogos. Entenderam? Eles não vão ficar os 4 alinhados. Eles vão ficar os homólogos parzinho, parzinho. Cromossomo 1 com cromossomo 1, cromossomo 2 com cromossomo 2. Até aí tudo bem ou não? Entendi. Então aqui, ó, eu tenho 4 cromossomos. Na hora de fazer a primeira divisão, vai puxar assim, ó. Quantos cromossomos eu tenho aqui? 4 cromossomos ainda. Na hora de dividir, vai ficar 2 cromossomos aqui e 2 aqui. Entenderam? Então eu tenho 2 células, 2 cromossomos, 2 cromossomos. Porque eles ficam em parzinho. Agora, olha só, agora vamos entender. Agora vamos voltar lá para o slide, para a gente poder tentar entender. Essa imagem aqui vai dar. Não, peraí. Tá ruim também. Tá vendo aqui? Isso daqui é mitose. Olha só como que os cromossomos duplicados eles estão alinhados. Depois puxa só as cromátides irmãs. Agora, olha na meiose. Tá vendo que eu tenho 2 cromossomos? 2 e 2. Sim. Na hora que puxa, tá vendo que as cromátides irmãs elas não soltaram? Puxou o cromossomo duplicado inteiro. Puxou o cromossomo duplicado inteiro. Aí na hora de dividir, o cromossomo ele foi duplicado. Então eu tinha uma célula aqui, ó, com 1, 2, 3, 4. Com 1, 2, 3, 4 cromossomos. Na hora da primeira divisão meiótica, eu vou ter 2 células com 2 cromossomos só. Entenderam? Aí na hora de fazer a segunda divisão, a meiose 2, eu tenho lá só aqueles 2 cromossomos, aí eles alinham igual a mitose. Aí sim eles se soltam. Aí assim eles se soltam. Então eu tinha aqui no final 2 cromossomos, no final vai ficar 2 cromossomos em cada célula. Complicado, gente? Eu entendi agora. Entendeu? Também consegui entender. Então tá. Então a meiose, ela reduz por causa disso. Porque eu tenho assim, ó, vamos supor, nas nossas células, 46 cromossomos. Se a célula for fazer mitose, vai ficar os 46 enfileiradinhos. Os 46 enfileiradinhos. Cromossomo 1, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 2, 3, um na frente do outro. Igual um trem, assim, um na frente do outro. Na hora da divisão celular, esses cromossomos, eles vão soltar esses que estão duplicados. Então, se eu tinha 46, vai continuar indo 46 para um lado e 46 para o outro. Né? Porque se ele tem um cromossomo duplicado, quando ele se solta, passa a ter 2 cromossomos. Então, se eu tenho 46 alinhados, um na frente do outro, e ele se divide, vai 46 para cada célula. Na meiose, na primeira divisão meiótica, eu não tenho os 46 enfileiradinhos. Eu tenho 23 duplas de cromossomos alinhados. Eu tenho assim, ó, 23 duplas, tá? Então eu tenho cromossomo 1, um em cima do outro, um alinhado com o outro. Então eu tenho 23 pares. Na hora que o centríolo joga o fuso para poder puxar, ele vai puxar 23 para cada um. Então ele vai puxar 23 para cada polo.
23 duplicados. Aí o que acontece na meiose 2? Esses 23, eles vão alinhar um na frente do outro. Aí sim vai separar esses cromossomos que estão duplicados. Então, no final de tudo, uma célula com 46 cromossomos vai dar origem a 4 com 23. Mas a redução de 46 para 23 acontece na primeira divisão, porque eles ficam empilhados um do lado do outro. Cromossomo 1, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 3. Entenderam? Sim. Então, beleza. Essa é uma das principais diferenças aí entre meiose e mitose, tá? Aí aqui eu falei de crossing over, tá? Então, acontece na prófase 1 da meiose, onde eles vão combinar esses cromossomos homólogos, né? Eles vão combinar aí as perninhas e vão trocar pedaços entre eles, né? E depois eu vou ficar aí com esses cromossomos trocando informação. Para na hora que eu tiver aqui, ó, as células filhas, eu vou ter aqui, ó, igual um cromossomo vermelho com as duas pontinhas azuis, o outro eu tenho um cromossomo todo vermelho, aqui em cima eu tenho um cromossomo todo vermelho com a pontinha azul, e assim vai. Nos nossos 23 cromossomos vão ter pedaços. Para eu ter espermatozoide de tudo quanto é variação, óvulo de tudo quanto é variação, para na hora que cruzar esse espermatozoide aleatório, né, com o óvulo lá que foi liberado, eu ter cor de cabelo diferente, pele diferente, né? Se não tivesse esse tipo de combinação, a chance seria maior da gente ter irmão gêmeo aí de 10 anos de diferença. Os cromossomos, gente, quando eles estão duplicados, esse centrômero que eu falei que é o que une esses dois cromossomos, eles podem estar em posições diferentes. Eu já vi isso caindo em prova também, tá? De acordo com a posição desse centrômero, que é essa ligação aí dessas duas cromátides irmãs, né, que une esse cromossomo. Então ele pode estar bem no meio dos cromossomos. Aí esse do cromossomo, né, é um cromossomo. Ele pode estar bem no meio aí do cromossomo. Aí esse cromossomo recebe o nome de metacêntrico. Ele pode estar um pouquinho para cima, submetacêntrico. Bem lá na ponta mesmo, acrocêntrico, ou, né, só fica quase que dois braços aí só, não tem aquela parte de cima, porque ele está bem preso em cima, é chamado de telocêntrico, tá? Então, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico, de acordo com a posição do centrômero. Beleza? Geralmente isso vai cair em questão objetiva, né? Não vai pedir para vocês escreverem lá se é acrocêntrico, submetacêntrico. Eu só vi questão assim em objetiva, mas é bom a gente saber isso daí, tá? Isso daqui também é importante a gente saber quando a gente fala de divisão celular, que é a quantidade de DNA que tem lá dentro da célula. Eu já vi questão assim também, eu acho até que eu coloquei nesse slide uma questão assim. O que acontece? O número de cromossomo, quando o cromossomo está duplicado, o número de cromossomo é o mesmo. Se eu tenho um cromossomo simples e ele duplica, eu tenho um cromossomo duplicado. Mas a quantidade de DNA lá dentro aumentou, né? Porque a fita de DNA ela foi duplicada, né? Então a quantidade de DNA dentro da célula ela está aumentada. Então geralmente aparece esse gráfico. Olha aí embaixo, ó, fase G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase e volta para o G1. Então esse gráfico aí com relação ao DNA, ó, X e 2X. Não tem X sobre 2 porque na mitose a célula não fica haploide, né? Ela tem a quantidade de DNA, 46 cromossomos, né? 46 fitas de DNA, depois essa quantidade ela duplica para ela poder se dividir. Então na fase G1 a quantidade é X. Quando ela entra em S, que é a fase de duplicação do DNA, essa quantidade ela começa a dobrar, essa quantidade de DNA. Então na fase G2 esse DNA já está dobrado, prófase também, metáfase também, anáfase ela começa a se dividir, porque a célula já começa a se dividir e a quantidade de DNA para cada canto da célula, né? E na telófase, que fecha o citoplasma, essa quantidade de DNA volta a ser X e depois entra em G1 de novo. Vocês conseguiram entender isso, gente?
Eu consegui. Sim, Beleza, qualquer eu coisa vocês, entendi também. vocês falam. Então aqui, nesse lado de cá, já é na meiose. Então aqui na meiose, eu tenho uma célula X, né? Eu tenho lá o espermatócito primário que vai dar origem ao espermatozoide. Então eu tenho uma célula 2N, né? Ela vai multiplicar a quantidade de DNA dentro da célula para depois ela dividir e fazer uma célula com metade do número de cromossomos. Então eu tenho uma célula lá em G1 com um número X de DNA, né, de quantidade de DNA dentro da célula. Depois eu tenho a fase S, que é a fase de síntese de DNA. Então eu começo a duplicar essa quantidade de DNA. Então eu tenho aqui a G2, prófase, metáfase, anáfase. Na anáfase, que essa célula já começa a ir a quantidade de cromossomos para cada lado, eu falei que na primeira divisão meiótica que já acontece a redução do número de cromossomos. Não, uai. Ah, não. Ela divide a quantidade Perdão, o número de cromossomos, gente, entenda isso. O número de cromossomos, ele já diminui na primeira divisão meiótica, mas a quantidade de DNA ali ainda continua igual a X, né? Porque eu tenho 23 cromossomos em cada célula já, mas eu tenho 23 cromossomos duplicados, tá? Então eu tenho 23 cromossomos, mas a quantidade de DNA ainda continua sendo duplicado, tá? Então na anáfase 1, a quantidade de DNA volta para X. Aí eu entro em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. Aí agora tem a segunda divisão meiótica. Aí essa quantidade de DNA ela cai para X sobre 2, porque eu vou ter células haploides aí agora com a quantidade de DNA da metade do que começou aqui lá inicialmente. Então eu tenho a separação das cromátides irmãs e na telófase 2, que a membrana plasmática já fechou, já se dividiu, a quantidade de DNA é metade aí do que começou inicialmente. Se vocês baterem, tem uma questão aqui, pera aí, ó, exatamente, mas daqui é de mitose. Se vocês baterem o olho nesses dois gráficos em prova, vocês vão ver que tem a quantidade X sobre 2 de DNA dentro da célula. Isso só pode ser meiose, porque nas nossas células somáticas não tem quantidade X sobre 2. Né? Não tem 23 cromossomos nas nossas células somáticas. Então só vai ter X e 2X, porque a quantidade de DNA duplica para poder a divisão celular acontecer. Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Então olha uma questão Sim. aí. O gráfico mostra a variação de quantidade de DNA de uma célula somática durante diversas fases da sua vida, né? Então eu tenho uma quantidade 2C, né, como se fosse uma 2N, aí aqui 4C, né, que é o dobro da quantidade de DNA. Olha que ele fala de DNA, ele não fala de número de cromossomos. Aí eu tenho aí, ó, fase 1, aí a 2 começa a subir, chega na fase 3, 4, 5, na 5 já diminui. E a 6 já mantém essa quantidade aqui de X. No gráfico, a mitose propriamente dita e a intérfase correspondem respectivamente aos períodos D. Então, a mitose, que é a parte que é prófase, anáfase, metáfase e telófase, correspondem respectivamente a. Olha aí. E a intérfase, que é a fase G1, S e G2, correspondem a que fase? A que número aí? Vocês estão conseguindo ver pelo celular ou está muito pequeno? Letra E? Letra E. Mais alguém? Eu tô em dúvida. Entre quais? Vamos fazer o seguinte, vamos inverter essa pergunta aí. Está perguntando a mitose e está perguntando a intérfase. Vamos saber a intérfase primeiro. A intérfase é a fase G2, ó, G1, aí tem a fase S, que duplica o DNA. Depois tem a fase G2, né?
Então, qual fase aí que corresponde à intérfase? Olha aqui, ó. Letra A. Onde, onde que começa a intérfase aí que vocês acham? A fase G1, que tem uma quantidade X de DNA, aí depois G2, que tem uma fase que duplica a quantidade de DNA, perdão, fase S, que duplica a quantidade de DNA, e depois a fase G2, que prepara para entrar aí na mitose. Começa na 1, não? Na 1 e vai até a 4. 4. E depois a mitose, propriamente dita. 4 a 6. 4 a 6, né? Eu quero saber se todo mundo entendeu, visualizou ou não. Quem que falou a 5? Eu não entendi, não. Tá, então olha só. Vamos voltar aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, ó, as fases G1, S e G2. Porque na G1, a célula vai começar a se dividir. Então ela tem 46 cromossomos, quantidade de DNA X ali, né? 46 cromossomos. Aí